crime. Primeiro fato, homicídio qualificado. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, excedeu ao ordinário. Nessa senda, aponto que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de maior censurabilidade do agente, na medida em que o acusado e a madrasta, a Corré Graciele, perpetravam atos de violência psicológica e humilhação contra a vítima, conforme se infere, especialmente nos vídeos extraídos do telefone celular do acusado, folha 4225/4230. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigava-o a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área da saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade destas condutas é exigida, sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréia Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Rentes, em plenário, justificando uma redução da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte do seu filho Bernardo, no dia 4/4/2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4/2014, realizando um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e Corré Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumento a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a Corré Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4/2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como do medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento de folha 1603, circunstância que se mostra reprovável, não só pela juventude da vítima, o que será valorada na terceira fase, considerando a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal,
mas também pela covardia que a ação representa, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumento a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribui para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 4 qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o delito, para agravar a pena, sendo elas: ter o acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 161, inciso 2A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 2D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente também a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2E do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da vítima, Bernardo, de folhas 1603, pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria da pena, causas de especial aumento ou diminuição. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos de idade, pelo que aumento a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Da ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8354, 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lori Heller, Maria Lúcia Cremonese, Rosângela Andréia Pinheiro, Luiz Omar e Marilise Cecília Renz, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento do filho e a morte do seu filho Bernardo, no dia 4/4, foi trabalhar normalmente no dia 7/4. Realizando um procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e co-ré Graciele e a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais do tipo.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que o réu participou do crime mediante paga e promessa de recompensa, eis que efetuou o pagamento de R$6.000 em dinheiro por interposta pessoa a qual ré Edelvânia Virganovics, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61, inciso 2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio. Artigo 61, 2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de nascimento de folha 1603. Artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra descendente do réu, certidão de nascimento de folha 1603. Assim, aumento a pena provisória em 3 meses para cada circunstância agravante, razão pela qual torna a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 18 dias de multa. Terceira fase da dosimetria, causas de especial aumento ou diminuição. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 18 dias multa. Terceiro fato, falsidade ideológica. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes de folha 8357 e 8355. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Lore, Maria, Rosângela, Luiz Omar e Marilise Cecília, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4/4, foi trabalhar normalmente no dia 7, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira e co-ré Graciele, a filha do casal e a vítima, tinham um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que resta a pena intermediária mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna definitiva a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Por fim, reconheço configurado o concurso material, artigo 69 do Código Penal, entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelos réus são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 33 anos e 8 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, considerando que as penas do segundo e do terceiro fatos devem ser somadas,
segundo infere-se no artigo 72 do Código Penal, totalizando 28 dias multa, à razão de um terço do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento. Fixo o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13/4/2014 até a presente data, totalizando 1.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do crime de homicídio praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Da ré, Graciela